CCP vai entrar no seu lar. Videogames e temas bíblicos para todas as idades. Softwares de estudo bíblico. Economize mais de R$1.000 em livros usando seu computador para se aprofundar na palavra. Ministério Benihim, evangelismo, ensino, louvor e adoração em vídeo, CD e cassete. A CCP oferece vídeos para toda a família, documentários, palestras, testemunhos, desenhos. Filmamos, editamos e finalizamos seu vídeo com equipamentos de última geração. Versão brasileira, CCP São Paulo. Olá, eu sou Chuck Smith. E eu sou Kério Matriciana. Bem-vindos a esta edição da Invasão Pagã. Por mais de um século, um despertar espiritual crescente tem atraído milhões de ocidentais para uma visão mundial religiosa e filosófica oriental. Um veículo usado para espalhar a mensagem para a América e Europa tem sido uma procissão infindável do sacerdócio de elite da Índia, que diz ter experimentado o conhecimento secreto do universo e tornado transcendente. Eles são conhecidos como os mestres swamis, gurus e yogis. O hinduísmo, que é uma religião da Índia, é baseado na premissa evolucionária de que o universo existiu no início da forma de forças e de que, com o passar do tempo, essas forças se personificaram em deuses e deusas. O hinduísmo considera os sacerdotes de elite, os brahmas, como uma parte de Deus. Dentro dessa estrutura, o sacerdote é visto como o equivalente de Deus
ou, como em alguns casos, mesmo superior a Deus. Originalmente, acreditava-se que o hindu poderia apenas obter transcendência espiritual na sua velhice, mas em 1861, através das supostas revelações de uma encarnação de morto do Guru Babaji, a ideia de que qualquer pessoa em qualquer estágio da vida poderia receber este conhecimento realmente, isso foi muito bem recebido no Ocidente através dos ensinos subsequentes de gurus e homens-deuses. O primeiro tal mestre, Swami Vivekananda, entrou nos Estados Unidos em 1892 e oficialmente introduziu a filosofia yoga hindu na Assembleia Mundial de Religiões em Chicago. Sua tentativa de apresentar o hinduísmo como ciência chocou seus ouvintes americanos, muitos dos quais consideraram o ocultismo hindu uma abominação. Mas apesar do aparente recuo, os discípulos persuasivos de Vivekananda estavam de acordo com a analogia e, com sucesso, propagaram a mensagem do paganismo como ciência para as nações desde então. Um dos mais aclamados homens-deuses da Índia, devido à sua associação com os Beatles durante os anos 60, é Maharishi Mahesh Yogi. Os Beatles encorajaram milhões de seus fãs em todo o mundo a meditar sobre o caminho para a salvação através da meditação transcendental, uma técnica agradável do misticismo hindu, habilmente projetada para o Ocidente. Entretanto, depois de poucos meses, os Beatles ficaram desiludidos com seu yogi pessoal e publicamente admitiram que eles tinham sido espiritualmente enganados. We saw what? We're human, you know. What do you mean by a mistake? That's all, you know. We thought there was more to him than there was, you know. But he's human. And for a while we thought he wasn't, you know. Thought he was... Todavia, os milhões já atraídos pela mensagem oriental tinham absorvido a alternativa tentadora para o cristianismo judaico e tinha começado sua peregrinação para a crença oriental. O uso de drogas era outro fator contribuinte para a popularização do guru, que interpretava a experiência das drogas e a experiência do despertar espiritual oriental como a mesma coisa. Hoje, apesar das advertências frequentes da mídia sobre as maneiras fraudulentas de muitos homens-deuses, o fanatismo em seguir este ocultismo louco ainda prevalece. A promessa de alívio de estresse e preocupação dos sedutores homens-deus, de obtenção da saúde, riqueza e liberdade espiritual, agora e na pós-vida, realmente parece quase bom demais para ser verdade. Nossa reportagem começa em Delhi, Índia, onde falamos com o número destes homens-deuses e seus seguidores. Aqui em Delhi, Índia, o Guru Darshan Singh, apenas um das centenas de gurus, pessoalmente converteu ou iniciou cerca de 15 mil seguidores. Ele explica que o trabalho do Guru é levar seus discípulos no caminho mais curto para a salvação. Salvation is the same, but you know we have various paths leading to it. You know, some of the paths are long paths, other paths are the short paths. Why is the master then necessary? Master is necessary, you know, to groom you into the shortest path. Descendente de uma longa linhagem de mestres espirituais hindus, Rabindranath Maharaj é um guru antigo que praticou yoga e que era adorado por milhares de pessoas. The Hindu needed to be near his guru. The Hindu needed to consult his guru. He eventually saw his guru as the only means to salvation. It is absolutely extraordinary also to look at disciples of some of these gurus that I saw in India, for example. These adoring, huge, open eyes that just will accept anything from him and that just love him beyond anything. I loved Maharishi. I worshipped him. Therefore, everything he said or did or thought was perfectly right in my eyes. I just met Bhagwan and there it was. It's nobody else than him. Bhagwan is my master and I love him. I'm in love with him. That's the only thing I can say.
heart when you see a master. Bhagwan's my master. Aqui no Festival Kumbh Mela, ou na Feira Aquariana em Allahabad, Índia, 20 milhões de hindus se reúnem para testemunhar uma procissão infindável de centenas desses autoproclamados homens-deuses. Mesmo o barro debaixo dos pés desses gurus é uma ajuda para o discípulo em sua busca da salvação. Este evento foi secretamente fotografado e retirado clandestinamente da Índia. Os sacerdotes hindus eram considerados os mais santos e mais dedicados dos discípulos de Guru. Muitos cobrem seus corpos com cinzas de cremação, barro e esterco de vaca nos seus cabelos. Alguns andam armados e são dependentes de misturas de drogas extremamente potentes. Eles entregam tudo, famílias, posses e até mesmo suas mentes, tornando-se literalmente insanos por devoção ao seu Guru. Well, Guru is our best friend, philosopher and guide, and he shows the way to God. So, we in our India acknowledge him as a divine power just equivalent to God. If anyone could be near the beloved Master and witness the love, the compassion, the humility, the grace, the generosity, no one in his right mind would not know that this is the walking, talking, living God on earth. In all scriptures you will find that the Master is the God-incarnated power working on earth. You people that interviewed this gentleman today, I don't think you knew who you interviewed, but you interviewed God. For the Hindu, the Guru is all-important. The Guru is his Lord, his Master, his Savior, even greater than God. If Guru is greater than God. Carol Matriciano é uma jornalista e autora do livro Deuses da Nova Era. Nascida e criada na Índia, ela se mudou para Londres em 1973, onde se tornou uma das maiores autoridades da Inglaterra nos novos movimentos religiosos. Eu falei pessoalmente com muitos gurus. E o fato triste é que dentro do seu sistema de crença, eles têm que ser imparciais e suas emoções e compaixão retiradas. E sua crueldade e desumanidade são vistas como espiritual, mas são desculpadas como santas. I was really interested in their worship and their veneration and their adoration and the gifts and offerings they brought to me. But I was certainly not interested in their problems and their difficulties and hardships and pains. Os seguidores de Guru acreditam que ele devolve esse amor incrível que eles sentem por ele, mas na realidade, ele se alimenta de suas emoções para manter seu próprio ego. So many people come here because they too are in love with Bhagwan. They too are seeking the wisdom, the love that Bhagwan has to offer. He has so much love, and he gives love to everybody, and it helps us to find our love in ourselves. Os seguidores de Jim Jones, líder do Templo do Povo, estavam convencidos de que seu relacionamento fora construído no amor e quase 1000 de seus discípulos suicidaram-se sob seu comando. Foi seu presente final a total rendição ao líder que eles amavam. Suas vidas exterminadas tão cedo por um homem louco clamando ser Deus. A reencarnação de Jesus Cristo. O Guru Sai Baba é um dos mais poderosos homens da Índia, com milhões de discípulos indianos e um crescente número de adeptos no Ocidente. Ele dizia de si mesmo: eu sou Deus, meu poder é divino e não tem limite. Não há força natural ou sobrenatural que possa me deter ou a minha missão. Brooke levou 20 anos explorando o ocultismo. Sua busca finalmente o levou à Índia, onde por 2 anos ele foi o maior discípulo ocidental do operador de milagres Super Guru Sai Baba. Brooke é presidente do projeto de falsificação espiritual localizado em Berkeley.
Eu recentemente pedi a Brooke para compartilhar seus pensamentos referentes aos seus encontros com Sai Baba. Sai Baba clama ser Deus na Terra. Quero dizer, sua maior pretensão é que ele é o Messias. A palavra que ele usa é Avatar, que seria no nível até onde ele sabe, como Jesus Cristo, ou Rama, ou Krishna. Ele pretende ser uma encarnação completa de Deus. Sai Baba, de acordo com o conceito de Avatar, está perfeitamente no oceano de Brahma, de luz, a visão oriental de quem Deus é, o eterno estático, e que ele desejava voltar ao nascimento. Quais eram algumas das coisas sobre Sai Baba que atraíam você a ele? Eu acreditava que Sai Baba era Deus. Quando estava no seu núcleo, no grupo interno, quero dizer, eu era seu maior discípulo ocidental por um tempo. Acreditava que ele era a encarnação de Deus na Terra. E o carisma e presença e poder de Sai Baba era de uma magnitude total. Eu conheci muitas pessoas. Meu pai era um diplomata. Vivi na Europa, conheci muitas vidas, mas aqui era um tipo de magnitude além da estrutura de qualquer ego humano normal que eu já vi. Eu queria que ele fosse Deus. Tinha tido esta experiência mística, sólida nos Estados Unidos, esta coisa enorme, o LSD 3000 microgramas, com o qual eu parecia fundir com o universo e fundir com a mente de Deus. E então lia todas as revelações orientais. O Bhagavad Gita, o Ramayana, os trabalhos de gurus. Você precisa saber que eu estava preparado. Então, quando vi Baba e ele saiu da limusine no seu hobby vermelho brilhante, fiquei simplesmente pasmado. E a verdade é que há uma presença tangível, um poder que ele tem. É uma consciência de Deus completa, do cosmos fluindo naquele corpo. Você mencionou que Sai Baba fazia muitos milagres convincentes. Com relação aos seus milagres, quando inicialmente o encontrei, eu lhe disse que estava incrivelmente pronto, no sentido que tinha esta experiência enorme que agora precisava ser validada. E eu lia todas as escrituras orientais a partir dos Upanishads. Agora era tempo de ver isto acontecer. Era este homem que dizia ser Deus na Terra? Como ele poderia validar isto? Subitamente você tinha alguém que fazia milagres. Veja bem, a revista Newsweek, um mês antes que eu o encontrasse, tinha uma página sobre Sai Baba sendo o Cristo da Índia. Ao invés de transformar água em vinho, ele a transformou em gasolina. Seu carro parou no deserto e ele tirou água de um poço e colocou no tanque e dirigiu seu automóvel. Muitos milagres foram documentados. Quando eu o vi, ele não apenas tinha esta percepção astuta de conhecer os pensamentos das pessoas. Relatou-me sobre particularidades da minha infância e passado, que eram informações pessoais que ele não poderia saber, humanamente falando. Mas durante os 2 anos em que eu estive com ele, eu o vi curar pessoas. Um dermatologista da Universidade de Stanford, Todd Akari, um ateísta, ouviu sobre Baba e ia testá-lo. Como um exemplo, ele voa para a Índia, Baba já conhece o seu nome. Ah, Dr. Todd Akari, você veio para ser curado. Vire-se. E Baba, neste ponto, materializa sua cinza, sua famosa cinza santa, do nada, a manga arregaçada. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. E então esfregou as costas do Dr. Todd Akari e disse, ah, Shah, você está bem, vá para casa. Ok, esse cara da Universidade de Stanford é um dermatologista e fez uma série de exames médicos e todos os prognósticos. Era um câncer terminal, mas do tipo que se reproduz tanto que as células estão em todo o corpo. Ele volta e não há um traço. Sinto muito, mas alguns de seus mágicos, em estágio mais elevado, teria problema em fazer isto. Lá havia um grupo de cientistas italianos, há 8 anos depois que eu saí, e estavam em jornais italianos, com jornalistas. Era um dia claro e eles disseram, por exemplo, você pode fazer alguma coisa meteorológica com o tempo? Baba disse, olhe para cima. E havia um arco-íris através do céu, todo esse tipo de coisa. Ele colheria de uma árvore cerejas que podem ser encontradas a 700 milhas em Kashmir. Mangas, diferentes frutas da mesma árvore. Você sabe, uma vez eu estava com ele e ele materializou um doce indiano, um punhado de ladu do tamanho de um taco de beisebol. E eu o como. Ok, isto é realmente espantoso. Então, novamente os milagres, e ele pretende ser isto o seu cartão de chamada. Mas para alguém que é um adepto daquela crença em Deus, parece que a mente é realmente uma com o cosmo.
A consciência está em cada átomo, cada molécula, exatamente no que as pessoas da nova era estão acreditando. E exatamente o que a Shirley MacLaine está dizendo em Out on a Limb. Exatamente o que José Arguel está tentando fazer na convergência harmônica. E isto é para se controlar a realidade pelo pensamento. E os milagres de Sai Baba são tentativas, quero dizer, são mais do que tentativas. Para as pessoas, eles são a evidência externa de que ele é um com o universo, e que ele está controlando toda a realidade e, portanto, ele é Deus. Durante a filmagem de Deuses da Nova Era, nós não tivemos nenhum problema para conseguir que os gurus e seus discípulos na Índia admitissem que eles acreditavam que eram realmente deuses. Entretanto, achamos que na América e na Europa havia uma certa relutância da parte dos seguidores dos gurus e Nova Era para admitir diante da câmera que eles eram deuses. Então, alguma coisa aconteceu. A rede de televisão ABC transmite uma minissérie chamada Out on a Limb, que apresenta Shirley MacLaine com seus braços estendidos em direção ao oceano, insolentemente clamando ser Deus. Como resultado desta transmissão, muitos no Ocidente encontraram, então, coragem para admitir que eles realmente acreditam serem deuses. Essa ideia das pessoas desejarem ser Deus não é nada nova. Isso acontecia desde o começo da história. De fato, a promessa de divindade é a mesma mentira que o diabo usou para tentar Eva a desobedecer seu Criador. Os gurus usam esta mesma mentira hoje, chamando-se de deuses e prometendo divindade para aqueles que os seguirem. Prabhu Guptara nasceu e cresceu na Índia. É atualmente jornalista e comentarista de mídia na Inglaterra. Gurus are going to the West because of two reasons. First, of course, they want to convert people. They want them to become followers of their own religion, in some cases of them. And secondly, because they feel they have something to offer. What these gurus have to offer is not family, they don't have. Dr. Os Guinness, um estudante de Oxford e conferencista conhecido no mundo, é autor do best-seller Poeira da Morte. One of the deepest longings in the modern world is for a sense of meaning and belonging, sense in their lives and sort of stability in their worlds. And people, having not found that in the West, are hungry for it. And reacting against the West, they're backing into the arms of the East without looking at it straight. Edson Ness é um antigo membro da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, conhecido como movimento Hare Krishna. Por 3 anos ele foi editor-chefe de sua revista De Volta à Divindade. The attitude toward the family in the Hare Krishna movement is very unfortunate. The family is seen more or less as a necessary evil. Eckhard Flutter, um jornalista alemão bem-sucedido, tornou-se um discípulo adepto de Rajneesh em 1979 e passou vários meses com ele na Índia. Rajneesh clearly says that the family, that marriage, that all these traditional family bonds are rotten. The only relationship that counts is between his disciples and him. Cat, discípula de Maharishi Mahesh Yogi, por 15 anos foi uma professora e líder de meditação transcendental conhecida como MT. I thought Tim was strengthening my family, but it was really weakening it because I was turning all my attention in on myself. If you have an allegiance to your wife or your children, to the extent that you have that dedication to those people, you are less dedicated to the organization. I either had to become a member so I could go with him, or he was going to divorce me because he was not supposed to have any outside attachments. He said it wasn't that he didn't love me anymore, and in fact he still loved me very much. It's just that I was only human, and Bhagwan was superhuman, and therefore he was more deserving of my husband's love than I was. How many of these people loved their neighbor, their family, in this totally giving way? Alexandra Schmidt é uma das líderes mais experientes da França acerca dos novos movimentos religiosos. Ellen é porta-voz da organização de Raja Yoga de Brahman Kumara, que é totalmente administrada por mulheres que controlam 800 centros em 40 países. Our organization has the practice amongst all the participants of celibacy, whether in individuals or married couples. I found myself being attracted to my wife, but I couldn't, because as soon as I felt attracted to her emotionally, physically,
then it was difficult for me to maintain my celibacy. So the way I resolved that was to turn her into an object of dislike or hate. We have living proof of thousands of couples who are living in this way and are finding much greater harmony and pure love as opposed to limited physical love. Over 90% of the marriages in the Krishna movement end in divorce. Rather than using our energy in raising a family and being involved in many physical relationships, we're focusing that energy on spirituality. You see, what's so diabolical about all this is that it masquerades as spirituality. Em algumas escolas de pensamento, para ser espiritual, o celibato é encorajado e ainda em outras a perversão sexual é praticada, não apenas entre os próprios gurus, mas pelos seus discípulos, incluindo crianças. Contradições são também vistas na atitude em relação às mulheres, que no nível espiritual são o foco do culto. Sua feminilidade é vista como o poder criativo de Deus. Por exemplo, ser iniciada pela yogina mulher é considerado muito mais santo do que a iniciação pelo yogi homem. E ainda no dia a dia, as mulheres são consideradas mais inferiores que os homens e tratadas como menos que humanas. Nas comunidades religiosas na Índia, que são conhecidas como ashrams, não há absolutamente nenhum lugar para as crianças. E aqui no Ocidente, os gurus geralmente não querem o fardo e a responsabilidade do cuidado de crianças, porque isso desvia os pais da devoção a ele e à sua causa. They have a school system whereby they force the children at age 5 to live in the ashram. A lot of the kids did think it was like a prison. They didn't get to go anywhere but the ranch. And while we were at school, it's really just a place for the kids to go to get out of the grown-ups' way. And they separate them from the mother and father, which is very unfortunate and very destructive. Well, the kids would want to see their mom and dad, you know, just to be with them as a family. The kids wouldn't even know where their parents were, and they'd have to go look for them. And when they did, parents were usually too busy to talk to them. And so the kids were mainly by themselves and unsupervised. O resultado mais desolador da evasão dos gurus no Ocidente é o prejuízo e dano que isso traz às crianças. Aqueles que não têm escolha exceto viver no ashram porque seus pais escolheram seguir o guru. Separados dos pais e separados dos outros, elas se tornam propriedade da comunidade. Elas perdem sua individualidade e identidade e são alienadas da sociedade. O pastor Hack escreveu mais de 30 livros sobre várias seitas a respeito dos novos movimentos religiosos da Alemanha. Children brought up in a cult are only educated to follow the commands of their leaders. They never experienced freedom. They never experienced a responsible life where they could have their own choice, where they could follow their will. I've had these children taken them to parks, and they've seen normal people, and they'd recoil in fear because they don't look like devotees. The men don't have shaven heads or robes. I didn't want to leave the ranch. I'd rather stay there because I was scared of the people outside of it. Because, I don't know, you just got a feeling down there, so you were worked into staying there. Now, why would an organization want to disrupt families like that? My own understanding in the cult dynamic is that it's a principle of control, divide and conquer. Santo Agostinho, definindo o homem, disse que havia um vácuo em forma de Deus no homem. Você tem consciência desse vazio em sua vida? Oh, profundamente. Desde os primeiros momentos que eu podia pensar, a menos que sejamos pessoas absolutamente superficiais. Há alguma coisa em nós que quer saber por que estamos aqui no mundo. Qual é a verdade, afinal? Nós queremos resolver esta questão. Acho que a colocação de Agostinho é a chave. Nós realmente temos um vazio no formato de Deus e aprendemos mais tarde que somos feitos por Deus, a imagem de Deus, e temos um impulso profundo para conhecê-lo e nos comunicar com Ele. O que é isso que estamos buscando no Ocidente que não encontramos? Bem, eu penso em mim mesmo quando uma criança e como um estudante universitário quando ia da matéria psíquica ao LSD. Havia um vazio lá e, francamente, a maioria das igrejas cristãs pareciam vazias e irrelevantes. Elas pareciam lugares vazios e muitos dos pastores nem mesmo acreditavam no que diziam acreditar. Então eu acho que havia, como a Bíblia fala, uma grande apostasia e um abandono de crenças e propósitos.
E eu acho que as pessoas se apegam nisso. Acho que é por isso que Shirley MacLaine envolveu-se nesse movimento. Acho que a razão é que elas, de repente, veem esta alternativa cativante, colorida e excitante, onde podem ter seu bolo e comê-lo. Podem ser deuses, podem fazer o que eles querem. Não há nenhum pecado. E no sistema oriental, você pode ser Deus. Você é uma alma imortal. Você pode reencarnar. Você é parte do universo. Você possui o universo. Deixe-me voltar a um ponto. Você disse que foi seduzido. Seduzido é uma palavra muito forte, mas você falou de Sai Baba de maneira tão positiva. O que está acontecendo aqui? Estou falando sobre ele para lhe dizer quão poderoso ele e alguns desses outros gurus são. Acredito totalmente que há algo muito diabólico acontecendo. Mas, novamente, eu acho que as pessoas têm uma necessidade espiritual. A Bíblia informa sobre os falsos profetas. E ele é um entre muitos. Ele é um sedutor. Mais tarde, em retrospecto, depois de ter estado com algumas dessas pessoas, vejo que ele é um anticristo. Sai Baba é um anticristo. Anti significa tanto contra como no lugar de. Em Mateus 24:24, o verso que me trouxe a Jesus Cristo, e virão profetas, falsos profetas e anticristos, fazendo grandes sinais e maravilhas, fazendo milagres. E eles são anticristos para enganar, se possível, a muitos eleitos de Deus. Então a Bíblia claramente tem uma descrição de pessoas como Sai Baba e os mestres da nova era. Então você diz, o que é um anticristo e que categoria é esta? E eu lhe diria que é alguém que está completamente possuído, não por um espírito humano, mas biblicamente por um demônio. Uma entidade demoníaca do tipo que você conhece. Nossas mentes modernas procuram paradigmas, e você pensa no filme O Exorcista, e este espírito antigo do Iraque habitando o corpo de uma garotinha, Regan. Bem, o pensamento de Baba é muito maior que isto, mas um antigo principado que tem estado rosnando por aí no cosmos há muito tempo, e está neste corpo que odeia Jesus Cristo, que odeia Deus. Ele conhece Deus, e é, portanto, um anticristo, ao invés de fazer milagres dizendo ser Deus. Como o demônio do deserto com Cristo dizendo, adore-me, usurpando Deus. E então esses gurus são muito úteis, porque manipulam o vazio no formato de Deus em nós, e puxam isto para eles mesmos. Eles são sedutores, são os maiores encantadores. Eu voltei da Índia tendo visto os milagres de Sai Baba, e aprendi agora que eram milagres satânicos. Eram feitos com poder demoníaco. E não acredito que Deus esteja morto no trono e que não haja milagres. Eu creio que há obras de Deus legítimas hoje em dia. Ele não se calou no trono e morreu. Entretanto, tendo dito isto, acho que acontecia a mesma coisa no início da igreja, em que você tinha, lado a lado, atos reais de Deus e falsificações. E eu realmente me preocupo com os manipuladores da mídia. Você sabe, chorando e pedindo às pessoas para enviar muito dinheiro para abençoá-los. Isso trai a dignidade e majestade de Deus e do Espírito Santo. Então você tem todos esses convertidos, e você tem esta conversão. E se você for tão brilhante quanto o demônio é, você vai fazer um ataque forte, direto nos crentes em Cristo. Uma das maneiras que você pode fazer isto é pelos sinais e maravilhas, porque os demônios têm estado nos sinais e maravilhas desses tempos imemoriais. E as pessoas são ignorantes. Então, se eu posso produzir para você um mármore brilhante, ou nesse caso um lenço abençoado, ou falar em uma língua que você possa saber, isto pode ou não ser legítimo. E eu acho que as pessoas estão sendo enganadas. E o único declive que nós temos para analisar qualquer coisa é a palavra de Deus. É como um químico no laboratório. Ele coloca algo através do filtro supremo. Se isto passar, está ok. Mas se há uma nova revelação, uma revelação mais avançada, ou se há uma contradição à palavra, não há nada a fazer com isto afinal. Crescendo na Índia, eu vi diretamente da fonte como o sistema de crença hindu contribui enormemente com a pobreza e sofrimento da Índia. Eu me lembro de ter visto os pobres darem sua última tigela de arroz a uma vaca sagrada. Eu me lembro de ter visto a maior quantia de ofertas de comida a ídolos de madeira, enquanto crianças morriam de fome a poucos metros dali, enquanto gurus estavam vivendo em mansões palacianas compelindo seus seguidores a lhe entregar suas possessões.
De acordo com o ensino do Guru Gita, seus seguidores devem adorar e cultuar seu Guru como Deus, assim como entregar-se a si mesmo com todas as suas posses. Most of the gurus that I know of in the West are super rich. Gurus are more interested in white disciples than in Indian disciples, largely because they get more money from the whites. Rog, antigo adepto da meditação transcendental por 13 anos, também foi responsável pelo treinamento de professores na Universidade Internacional de Maharishi. They have land holdings all over the world. They have beautiful hotels in Switzerland. They have university campuses in the Midwest. They have academies on the East Coast, the West Coast. Here he was getting served on silver plates 6 times a day, sleeping on a very soft bed, riding around in a Mercedes. But supposedly he was so renounced that he wasn't attached to these things, so that gave him a right to enjoy them. Maharishi made a statement that says, when the money comes to me, he says it's transcendental. Money is our last priority. Everything else is our first priority. Centenas de gurus ficaram incrivelmente ricos no Ocidente através de doações de isenção de impostos e a manufatura e distribuição de todo tipo de objetos consagrados a esses autoproclamados homens-deuses. Eles adquiriram vastas propriedades de terra, luxuosos hotéis, suas próprias frotas de aviões, helicópteros e, como no caso de Rajneesh, Rolls Royces. Country, and anything that produces or helps capitalism, why not? Anybody who says, why have Rolls Royce? I say, you're a communist. A hipocrisia dos gurus é diabólica. Criticar o materialismo e comercialismo no Ocidente e convencer seus seguidores ao não materialismo os levará à escada espiritual. Esses deuses da nova era estão rindo a caminho do banco. Eu sei de grupos envolvidos com tráfico de drogas, contrabando, prostituição e compra e vendas de armas, tudo feito para ganhar dinheiro para o guru. I know of a variety of female disciples who were prostitutes in Bombay and making money with it. I have evidence that the Rajneesh organization is making a lot of their income through illegal trafficking of drugs into this country. If you have your head in a right place, you can create money. It is an art. They were encouraged to smuggle dope from India to Europe, and from this money they could pay their workshops. If they have to tell you they're with the Christian Children's Fund, or they're with the Salvation Army, or they're using the money to find men missing in action in Vietnam, whatever they have to do to get the money, they'll do that because they believe what their guru told them, that the end justifies the means. O hinduísmo ensina que você deve morrer para a voz da consciência interior que diz o que está errado. Ensina que não há pecado. Isto pode ser visto na maneira como os gurus e os seus discípulos justificam assassinato, violência, roubo, suborno e transações de negócios desonestos. Tudo feito no nome do engano celestial. People were encouraged not only to spy on each other when they were not properly surrendered to the master. People were encouraged to lie to each other. The mail is censored. We know of bribery of politicians. People undergo, as I did, a change in their value system and become confused about what is right and what is wrong. Another danger that you can see in a lot of the Eastern thinking is the sort of syncretism and the failure to make distinctions so that you transcend not just right and wrong, but this and that. And I think it's very important to say there are distinctions, not just between right and wrong, between all sorts of things, to think critically, to think clearly. The whole philosophy of Hinduism is very relative. There are no absolute moral standards upon which to act. Your feeling of right or wrong would change according to your level of consciousness.
you can become so completely under the power of this particular person that you refuse to think, or if you like, you're unable to think. You can lose the power to take decisions of any sort, no matter how trifling, in any area of your life. Sally Belfrage, antiga residente da comunidade religiosa de Rajneesh na Índia, escreveu de sua desilusão no seu livro Flores do Vazio. I felt more and more kind of drawn into this emptiness of his. It's impossible to describe. It's more than charisma. Charisma doesn't do it justice at all. It's more than an aura. I really believe that he knew something I didn't. That he was on a plane that I was not. They ask you for total and also brainless obedience and worship because they are God and they are more than human. And you have to follow these gods. You are not asked to deal with your brain and to ask questions. I discover with amazement and dismay the readiness of people to submit. So many people in the world feel that they've got to fling themselves headlong and believe and give up their autonomy. People love to give up this heavy freedom that we have to carry with all the decisions and the effort it implies. Freedom in the East is freedom from individuality. So it's a detached freedom that has no high place of man. And a lot of the Eastern way of thinking is like a sort of mist that folds in, or it's being described as an embrace that smothers any differences. I found that I lost my identity somehow. He had no identity. He was a sort of conduit to the infinite. And I was somehow at the receiving end of something very strange and extraordinary. Há alguma coisa dentro do homem que o leva à adoração. É algo como Bob Dylan disse, você tem que servir a alguém. E se você não serve a Deus, você precisa então ter um substituto. E isto é exatamente o que está sendo oferecido ao homem hoje. Substitutos para o verdadeiro Deus. E porque o homem é levado a adorar, então ele é forçado, muitas vezes, a esses substitutos. Infelizmente, na atualidade, há muitas igrejas que negam o poder de Deus. E as pessoas estão procurando realidade e poder. Daí, elas são forçadas a essas experiências místicas orientais, onde existem promessas de poder. Paulo fala de homens que, porque eles não receberam a verdade de Deus, Deus trouxe a eles uma desilusão forte que eles acreditariam na mentira ao invés da verdade. É espantoso para mim no que as pessoas creem quando rejeitam a verdade de Deus. E certamente nós observamos hoje crenças absurdas de homens, acreditando que o homem é Deus ou pode se tornar Deus e a negação da realidade de Deus. Mas, na análise final, a adoração de Deus, o verdadeiro e o Deus vivo, levará o homem a uma gloriosa liberdade, quando a adoração destes falsos deuses apenas levará você à escravidão. Dentro de todos nós há um vácuo de Deus. Através das épocas, o homem tem tentado preencher este vazio com as coisas do mundo, mas é somente através de um relacionamento com o Criador que podemos ser verdadeiramente satisfeitos. Sua Escritura Sagrada revela o modo como podemos nos reconciliar com Deus, e isto é através das provisões de seu Filho Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Kerry Matriciana. Junte-se a nós novamente para outra edição de A Invasão Pagã.